E se eu te dissesse que talvez a consciência humana tenha nascido de um delírio? Que o motivo de você existir, pensar, sentir medo, amar, criar religiões, talvez tenha começado quando um ser primitivo ingeriu algo que jamais deveria ter tocado. Há milhares de anos antes da própria civilização, antes da linguagem, antes mesmo da ideia de ser humano. Nossos ancestrais vagavam pela Terra sem compreender o mundo ao seu redor. Mas alguns pesquisadores acreditam que tudo mudou depois de um simples encontro. Uma teoria tão absurda que parece ser roteiro de ficção científica, mas perturbadora o bastante para fazer você questionar se a mente humana nasceu naturalmente ou foi despertada, porque talvez o primeiro ser humano consciente da história estivesse completamente fora da própria mente. Mas sabe o que mais mexe comigo nessa teoria toda? Não é a ideia de que cogumelos possam alterar a mente humana. É pensar que talvez a nossa percepção da realidade tenha sido construída em cima de algo que nem deveria existir. Porque quando você começa a mergulhar nisso, você junto comigo começa a perceber que essa história não fala sobre a evolução. Ela fala sobre consciência, sobre religião, sobre medo, sobre o motivo do ser humano olhar para o céu e sentir que existe alguma coisa maior do que ele escondida por ali. E quanto mais eu pesquisava, mais estranho tudo isso ficava, porque algumas coincidências parecem assustadoramente impossíveis de ignorar. Hoje eu quero te levar até a origem dessa teoria toda. Quero te mostrar porque algumas pessoas acreditam que a humanidade não despertou sozinha e como um simples organismo da natureza pode ter mudado completamente o rumo da nossa espécie. E no final desse vídeo, talvez você nunca mais enxergue a consciência humana da mesma forma. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Maia e esse é o nosso quadro Além do Comum. Existem animais mais fortes do que nós, mais rápidos, mais resistentes, com sentidos muito mais aguçados. Um urso, por exemplo, consegue sobreviver ao frio extremo. Uma águia enxerga quilômetros de distância à sua frente. E os golfinhos conseguem se comunicar de uma forma que até hoje o ser humano não entende completamente. Mas existe uma coisa em específico que separa o ser humano de praticamente toda a vida conhecida no nosso planeta: a consciência. Não apenas estar vivo, não apenas reagir ao mundo, mas perceber a própria existência. O ser humano olha para o universo e sabe que vai morrer, sente medo do futuro, cria deuses, questiona a realidade. Escreve poesias, produz arte, imagina coisas que nunca viu. E talvez o mais assustador de tudo é que nós somos a única espécie conhecida obcecada pela própria existência. Porque um animal pode sobreviver durante toda a vida sem jamais se perguntar quem eu sou. Mas o ser humano não consegue fugir disso. E é justamente aí que começa o grande mistério, porque até hoje a ciência não consegue explicar muita coisa sobre o cérebro humano, mas ainda existe uma pergunta que continua praticamente sem resposta. Por que a nossa consciência despertou? Em algum momento da nossa história, um ancestral nosso deixou de apenas sobreviver. Ele começou a observar o mundo, criar símbolos, interpretar emoções, pensar sobre o passado e sobre o futuro. E o mais estranho é que isso aconteceu absurdamente rápido em termos evolutivos. Durante milhões de anos, nossos ancestrais eram apenas mais uma espécie tentando sobreviver no planeta. Mas então, em algum momento, alguma coisa mudou.
é como se uma chave tivesse sido virada dentro da mente humana. Alguns cientistas acreditam que foi o fogo, outros dizem que foi a linguagem. Há quem defenda que cozinhar carne acelerou o desenvolvimento cerebral. Mas existe uma teoria muito mais perturbadora. Uma teoria que sugere que o ser humano talvez não tenha despertado sozinho. E que a consciência humana pode ter sido influenciada por algo encontrado na própria natureza. Porque pensa só comigo, e se o que a gente chama de consciência humana não tiver surgido de uma forma natural, a forma que popularmente imaginamos? E se existisse um gatilho, uma substância capaz de alterar a nossa percepção, as nossas emoções e a nossa linguagem, ou até a nossa criatividade? Uma substância que literalmente ajudou os nossos ancestrais a enxergar o mundo de outra forma. Foi aí que surgiu essa teoria. Para entender essa teoria, primeiro você precisa esquecer completamente o mundo moderno. Então, vamos viajar um pouco para o passado. Não existia mercado, nem agricultura, não existia segurança. Todos os dias eram uma luta brutal pela sobrevivência. Nossos ancestrais acordavam sem saber se conseguiriam comer naquele dia, ou se seriam devorados antes do anoitecer. O mundo antigo era cruel, frio e violento. E quando a fome chegava, o ser humano consumia praticamente qualquer coisa que pudesse mantê-lo vivo. Hoje, a gente associa cogumelos psicodélicos a experiências espirituais, viagens mentais e cultura alternativa. Mas, milhares de anos atrás, aquilo era só mais um organismo crescendo no meio da natureza. E segundo essa teoria, o contato aconteceu quase que por acidente, quando os grupos humanos começaram a sair das florestas e seguir os grandes rebanhos. Eles passaram a viver muito próximos às fezes de animais, e é exatamente nesse ambiente alguns cogumelos com psilocibina crescem. Talvez tenha começado só por curiosidade, talvez por fome. Porque naquela época, experimentar coisas novas podia significar a sobrevivência. E foi assim que, segundo a teoria, nossos ancestrais ingeriram algo capaz de alterar completamente a percepção da realidade. Não existia nenhuma explicação científica para aquilo, nenhuma compreensão sobre química, cérebro ou alucinação. Agora, imagina só o impacto. Um ser humano primitivo olhando para o céu, vendo padrões, sentindo emoções intensas, experimentando algo que nunca nenhum animal parecia ter experimentado antes. Talvez aquele tenha sido o momento mais importante da história humana. Se uma substância foi capaz de expandir a nossa percepção, aumentar a sensibilidade, estimular a criatividade, então ela poderia ter dado vantagem para aqueles indivíduos. Talvez eles enxergassem melhor, caçassem melhor, se comunicassem melhor, e aos poucos, geração pós geração, isso poderia ter começado a moldar o próprio cérebro humano. É aqui que a teoria deixa de parecer apenas estranha e começa a ficar perturbadora. Porque se isso for verdade, a consciência humana talvez não tenha surgido naturalmente. Ela, na verdade, pode ter sido provocada. Agora, existe uma coisa importante aqui. Essa teoria não é considerada uma verdade científica. Ela não tem um consenso. Você dificilmente vai encontrar alguma universidade falando disso como um fato comprovado. E isso acontece porque a ciência precisa de evidências muito fortes para confirmar alguma coisa gigantesca como a origem da nossa consciência. Até hoje, não existe uma prova definitiva dizendo que os cogumelos criaram a consciência.
Mas o curioso é que a teoria também não surgiu do nada, porque a evolução humana realmente passou por mudanças extremamente rápidas em comparação com as outras espécies. Uma coisa é fato: em algum momento o cérebro humano começou a crescer, a linguagem começou a surgir e a criatividade explodiu. E de repente surgiram símbolos, rituais, a arte, a espiritualidade, como se o ser humano tivesse despertado para algo novo. E para mim é aí que essa teoria consegue prender tanta gente. Porque, biologicamente falando, ela tem alguns pontos que fazem sentido. A psilocibina realmente altera conexões neurais. Ela pode aumentar percepção, criatividade, sensação de conexão. Hoje, a ciência sabe que substâncias psicodélicas conseguem modificar profundamente a forma como o cérebro funciona. Então, uma pergunta fica: se isso acontece hoje em dia, por que não poderia ter influenciado nossos ancestrais milhares de anos atrás? É claro que a evolução humana não começou por causa de um único fator. O fogo com certeza teve importância, a alimentação também teve, a linguagem principalmente teve um impacto muito forte. Mas talvez substâncias encontradas na natureza tenham acelerado algo que já estava começando, como uma faísca atingindo um cérebro que ainda estava adormecido. E sabe o que deixa tudo isso ainda mais estranho? Praticamente todas as civilizações antigas tinham algum tipo de relação espiritual com substâncias alucinógenas. Os astecas, os xamãs, os maias. É como se o ser humano, desde o começo da história, estivesse tentando reencontrar com alguma coisa que viu naquele primeiro contato. E foi aí que tudo mudou. O ser humano deixou de apenas sobreviver. Ele começou a imaginar, a criar, a observar o céu, a questionar a própria existência. E então, a filosofia, religião, pinturas, danças, a linguagem, as construções, civilizações, a história, ciências, mitologias, a arte, a guerra, o amor, a esperança. Tudo aquilo que hoje define a humanidade nasceu da consciência. Porque diferente de qualquer outro animal desse planeta, o ser humano não vive apenas no mundo. O ser humano vive dentro da própria mente. Um leão caça, um pássaro migra, uma baleia atravessa os oceanos. Mas nenhum deles escreve poemas sobre a morte. Nenhum deles olha para as estrelas tentando entender por que existe. Nenhum deles cria deuses ou teme o vazio da vida. Mas o ser humano faz isso. E talvez seja exatamente isso que torne a nossa espécie tão assustadora. Nós somos animais capazes de compreender a própria insignificância. Apenas poeira cósmica presa em um planeta perdido no universo, tentando desesperadamente encontrar significado. E mesmo assim, ainda criamos arte, ainda nos apaixonamos, ainda sonhamos, ainda queremos descobrir o impossível. E talvez essa seja a coisa mais bonita e ao mesmo tempo mais perturbadora sobre ser um ser humano, porque no fim, a consciência pode ter sido nosso maior presente ou a primeira maldição da humanidade. Talvez a parte mais estranha de tudo isso é que a gente provavelmente nunca vai descobrir a verdade. Bom, talvez a consciência humana tenha surgido naturalmente. Talvez tenha sido só a evolução acontecendo devagar. Ou talvez, em algum momento perdido da nossa história, alguma coisa realmente despertou a nossa mente. E sinceramente, quanto mais eu penso nisso, mais difícil fica ignorar
certas coincidências. Bom, mas agora eu quero saber de você uma coisa. Se você pudesse voltar milhares de anos e observar o exato momento em que a consciência humana nasceu, o que você acha que realmente aconteceu ali? Deixa seus comentários sobre o tema aqui embaixo. Eu leio tudo que vocês escrevem aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo e de mistério, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Ainda existem muitas perguntas sobre a humanidade que talvez nunca deveriam ter sido feitas. Obrigado pelo seu acesso, eu sou o Maia e até o próximo vídeo.